Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. O nosso irmão dirigente já deu o início à nossa palestra. Veja como as coisas são sintonizadas. E nós pretendemos falar sobre o conhece-te a ti mesmo. É o item 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, conhecendo profundamente a pedagogia de Jesus, quer dizer, os ensinamentos de Jesus, ele faz uma pergunta aos espíritos com quem ele dialogou para mais tarde escrever o Livro dos Espíritos. E essa pergunta está lá no número 919. Ele faz a seguinte pergunta: qual o meio prático e eficaz para que a criatura humana progrida, melhore nesta vida? Ele faz essa pergunta ao espírito com quem ele dialogava, porque ele era um educador, né? Ele era um professor. E professor naquele tempo educava mais do que educa hoje, né? Hoje tem uns professores aí que estão meio fora de esquadro. E o Espírito responde: um sábio da antiguidade já vos ensinou, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Nós sabemos que essa frase é de Sócrates, o grande filósofo grego que viveu 500 anos antes de Jesus. Conhece-te a ti mesmo. Até essa frase estava escrita no templo de Delfos, na frente do lugar onde eles chamavam de templo, não era religião, não, filósofos e tal. Conhece-te a ti mesmo. E Kardec não estava a fim de simplesmente receber uma pergunta dessa e ficar por isso mesmo. Ele sempre esmiuçou e aproveitou a sabedoria dos espíritos, perguntando. Conhecemos a beleza, a profundidade, o valor dessa máxima, mas a dificuldade está em nós nos conhecermos a nós próprios. Como fazê-lo? E o Espírito responde. Essa resposta, esse diálogo, está assinado no Livro dos Espíritos, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quase todas as comunicações dos Espíritos têm o autor espiritual que falou isso. Mas no Livro dos Espíritos são poucas as respostas dos Espíritos diante das perguntas de Kardec, espírito que declinava a sua identidade. E essa está assinada por ninguém menos do que Agostinho, Santo Agostinho, aquele homem que, nos primeiros séculos do cristianismo, seguiu a religião que lhe era oferecida, né? Mas acontece que ele só escreveu isso quando ele já era um homem maduro, quando ele teve essas ideias. Quando ele era jovem, ele era, vamos dizer, dar um nome bem atual para nós, até está meio fora de moda já, um playboy. Ele não queria nada com a vida. É como dizem muitas pessoas: eu não vim ao mundo a serviço, não, né? Eu vim aqui para se divertir. E ele não queria nada. A mãe dele, muito religiosa, orava muito por ele. Ela é católica, né? Devia ir às missas, fazendo sempre aqueles pedidos veementes em favor dele. E ele, em determinado momento da vida, resolveu entrar para um seminário, tornou-se padre e tornou-se um verdadeiro luminar dentro da Igreja Católica Romana. Ele deixou livros escritos com muita sabedoria, porque ele se afinou com a espiritualidade superior, fez a parte dele e a espiritualidade o orientou para a vida.
Fenômeno interessante se deu com André Luiz também. Quem já leu Nosso Lar e se lembra um pouquinho, além do umbral, né? Porque eu falo muito, estou fazendo uma campanha agora, a leitura da obra de André Luiz, que muita gente só lê o Nosso Lar, e do Nosso Lar só lembra do umbral. Você pergunta, tem gente que é formada em umbral, é diplomada, sabe quanto tempo André Luiz ficou lá, tereré, fala tudo, mas o resto dos ensinamentos não. E fazendo aqui um intervalozinho, eu conclamo nossas irmãs e nossos irmãos ao estudo, porque a obra de Kardec já é mais pesada um pouco, já é mais especializada no livro dos médiuns, para a turma que se interessa por mediunidade, mas o livro dos espíritos é básico. Todo espírita deve ter esse livro em casa para consultá-lo de vez em quando. O Evangelho é primordial. E o culto do Evangelho no lar é uma extensão do trabalho do centro. Agora, a obra de André Luiz veio nos esclarecer como se organiza a vida fora do mundo físico, porque até então não havia maiores explicações como se organizava a vida lá fora do mundo físico. O pessoal falava o espírito, né? Mas André Luiz vem e mostra com clareza, além de outros autores, como se organiza a vida no mundo espiritual, como nós podemos nos preparar para vivermos também uma temporada lá, porque depois nós temos de reencarnar, porque nós ainda somos espíritos muito necessitados de evolução, né? Mas, fenômeno, nós fizemos um paralelo aqui entre a mãe de Agostinho, do chamado Santo Agostinho, que a Igreja Católica acabou canonizando, né? E a mãe de André Luiz. E é um alertamento para as mães presentes, e para as avós também, para os pais e para os avós. Mas os pais, de um modo geral, do sexo masculino, já não são tão educadores na família. Na família, quem educa é a mãe, a avó às vezes deseduca, né? Mas eu tenho uma avó lá em casa que não deseduca, não, ela põe nos eixos, né? A mãe de André Luiz também via André Luiz naquela loucura dele, ficou a vida inteira orando por ele, etc. Mas não adiantou muito não, nós sabemos que ele acabou indo para o umbral, etc, e tal. Mas é interessante notar a influência da mãe no sofrimento dele lá no umbral. Ele fala, uma declaração patética que ele faz na introdução, no comecinho do livro Nosso Lar, quando ele sai do umbral. Ele diz: cansado de tanto sofrer, ele estava sofrendo muito lá. A ideia religiosa nunca me parecera tão importante como naquele momento. Lembrei-me de alguns cultos religiosos a que eu havia frequentado, talvez num casamento, numa missa de casamento, ou num culto de casamento numa igreja protestante, porque nós espíritas não fazemos isso, né? Também o espiritismo naquele tempo de André Luiz estava muito começando bem aqui no Brasil, bem iniciante. Mas ele disse: a ideia de Deus nunca me pareceu tão importante como naqueles momentos. Acossado pelo sofrimento, ele se lembrou de Deus. E aí ele diz, dentre muitas coisas que eu não vou repetir, o objetivo não é a gente discorrer sobre o problema de André Luiz lá, mas ele diz o seguinte: em determinado momento, ele juntou as mãos, e ele diz assim, abre aspas, mãos postas, como um menino aflito. Não sei quantas horas durou a minha rogativa, até que aquela densa neblina que me envolvia, era a neblina formada
egocentrismo dele. Ele achava que ele era, eu sou mais eu, como muita gente diz aí, né? Então ele formou em torno dele aquela neblina pesada que o separava de todos os demais. Mas quando ele reconheceu que havia um poder superior sobre ele, e tal, lembrando, né, talvez das recomendações da mãe quando ele era criança, ele diz que começou a pensar: se existe a vida, existe um autor da vida, e é esse autor da vida que eu vou me dirigir. E é patética a declaração dele, ele diz assim: mãos postas como um menino aflito. Aí eu me lembrei das mães católicas que eu conheci ensinando criança. Eu nunca fui católico, né? Sempre fui espírita. Reza, meu filho, põe a mãozinha assim, reza para o Papai do Céu, não é isso? Ele deve ter aprendido isso quando criança, ele repetiu até a postura física, né? E diz: não sei quantas horas durou a minha rogativa, até que aquela densa neblina que me envolvia, que era formada pelo orgulho, pela vaidade dele, se dissipou e apareceu-me um homem diante de mim, e ele disse: quem sois, emissário dos céus? Ele viu um homem irradiando luz, talvez, alguma luz. Ele disse: chama-me Clarencio, teu irmão, e o conduziu para o nosso lar. Mas um dia a gente vem falar sobre isso. Nós vamos voltar ao nosso tema principal, que é o conhece a ti mesmo. Se André Luiz tivesse refletido durante a vida dele, procurando reconhecer como ele estava agindo perante o próximo, porque religião ele não tinha, porque também a religião não é tão importante, não. O importante é a criatura saber como ele trata os outros. Se a criatura trata os outros da maneira com que gosta de ser tratado, ele já está no bom caminho, ele vai encontrar Deus mais tarde. Então ele não tinha essa necessidade de refletir, de pensar, de analisar a sua vida, que ele era um médico e inteligência superior. Ele revela a inteligência dele através do livro Nosso Lar, né? Inteligência superior. O próprio ministro Clarencio, com quem ele conversou mais tarde, o Clarencio teceu as maiores considerações a respeito da capacidade dele, etc. e tal. Ele tinha até dado 6.000 receitas gratuitas. Aí tem gente: mas como é que dá 6.000 receitas gratuitas e vai para o umbral, vai para a zona de sofrimento? É porque ele procurou, ele agiu, mas sem sentir o outro como irmão, sem se interiorizar da sua necessidade de progresso, sem olhar para a maneira como que ele se conduzia. Diz o ministro Clarencio que ele deu as receitas até por troça. Troça é uma palavra que não usa mais hoje, né? Mas como está lá no livro, eu estou repetindo, né? Troça é dizer, deu por dar, né? Até para fazer graça. Mas valeu para ele, porque o ministro Clarencio disse que 15 se lembraram dele, e lembravam e faziam orações em favor dele, que também influíram, talvez para diminuir, apressar um pouquinho mais o ministro Clarencio ir buscá-lo lá no umbral. Mas a André Luiz faltou exatamente isso que Kardec pensou quando fez a pergunta a Agostinho, que é a necessidade que nós temos de reflexão. O nosso irmão que dirigiu aqui já deu um comecinho na conversa nossa. A necessidade que nós temos de analisar as nossas vidas, como nós estamos dirigindo as nossas vidas, como estamos tratando as pessoas. Será que nós tratamos o próximo como nós gostamos de ser tratados? Então, o espírito Agostinho, quando Kardec perguntou a ele, a dificuldade está em nós nos conhecermos. Como fazê-lo? Como é que eu vou me conhecer? Porque há pessoas que falam assim:
Não fala nada não, porque eu me conheço, né? Quer dizer, está falando, eu sou bicho, né? Daqui a pouco eu te mordo, né? Então, Agostinho pergunta, Kardec pergunta, né? Como nós vamos nos conhecer? E aí Agostinho dá uma lição, que está lá no Livro dos Espíritos, a resposta 919A. Ele diz: fazei como eu fazia quando estive aí entre vós. Quer dizer, quando estive encarnado na terra. Porque quando ele acordou verdadeiramente para a vida, ele se sintonizou com forças espirituais que queriam ajudá-lo. Todos nós temos espíritos que querem nos ajudar, mas o difícil é nós estabelecermos uma ligação sincera e honesta com esses espíritos, porque a criatura coloca a sua vontade, seu juízo, sua maneira de ser, né, na frente de tudo. Mas ele disse: ao final de cada dia, quando eu estive aí entre vós, quer dizer, quando eu era encarnado, eu perguntava a mim mesmo se havia alguma pessoa que pudesse se queixar de mim, o que eu havia feito de bom ou de errado durante a minha vida. Então ele faz, é uma página e meia de conselhos que ele dá a respeito da nossa postura diante da vida. Será que eu desagradei alguém? Será que eu fui grosseiro? Será que eu não tive paciência com aquela pessoa? Que eu fui impaciente? Até indo mais profundo, será que eu fiz cara feia? Porque tem gente que não fala nada, mas dá uma vibração e faz uma cara tão feia que você tem vontade de sair correndo, né? Porque depende muito de nós a maneira com que o outro vai reagir. Depende muito de nós. Nós falamos aqui não há muito tempo de uma página belíssima, escrita por, como todas elas são, por Emmanuel, está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 65. Quem tiver Vinha de Luz em casa, abra no capítulo 65. E Emmanuel intitulou esse capítulo Cultiva a Paz. Cultiva a paz. E ele pega do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, do versículo 6º. Eu vou falar o 5º e o 6º, que fica mais fácil para a gente entender. Lá no Evangelho de Lucas diz o seguinte, Jesus falando: quando entrares numa casa, tu deves dizer, paz seja convosco. E se ali houver um filho da paz, sobre ele repousará a vossa paz. Senão, ela retornará para vós. Quando nós entramos num ambiente e vamos realmente em paz, havendo qualquer criatura lá que também procure de alguma forma a paz, nós estabelecemos uma sintonia com a pessoa. Muito bom. Mas se a pessoa é agressiva, é grosseira, é mal-humorada, ela não vai receber a sua paz. Mas consoante os ensinos de Jesus, se a criatura está realmente em paz, a sua paz, a paz que ele lançou sobre o outro, volta para ele. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina, e coloca em nossas mãos a construção da nossa paz. A construção da nossa paz não está na mão dos outros, não. Nós não devemos deixar como que a outra criatura determine como é que nós vamos passar o dia. Não. Eu vou passar em paz. Mas o outro está com ideias turbulentas na cabeça, é agressivo, é grosseiro, é mal educado, mal encarado. Mas eu não vou deixar que aquele ambiente ruim dele me contamine.
Porque tem muita gente que fala, né? Infla bem o peito e fala, quem manda na minha vida sou eu, mas não manda nada. A primeira cara feia que ele encontra, ele já se desestrutura. Já está permitindo que o outro interfira na vida dele, no humor dele. Ele pode estar até acordado de manhã, feliz e tal, cantarolando, mas a primeira pessoa que fala qualquer bobagem para ele, pronto, ele já perde o bom humor, fica irritado, nervoso e etc. Esse não manda na sua vida, não. Nós mandamos na nossa vida quando nós nos afinamos com as forças do alto e buscamos manter a nossa paz. A nossa paz é o nosso tesouro maior. É a maior fonte de saúde que nós temos, é buscar a paz. Aqui há muito trabalho de cura espiritual, cura física também. Mas há pessoas que recebem um passe e dali a pouco, até fazendo um trocadilho, passa para frente aquilo que recebeu, né? Por quê? Porque não conserva. Porque Agostinho fala lá, ele olhava os pensamentos que ele tinha. Que pensamentos que eu estou tendo? Qual é que a recordação dessa pessoa é desagradável ou não? Se é desagradável, você tira de lado. Jesus que abençoe, mas ele te falou e deixa ele para lá. Que Jesus o abençoe e ajude que ele ache o caminho dele, mas não vou permitir que ele venha perturbar a minha paz. A nossa paz é o nosso tesouro maior. Mas para nós estabelecermos a nossa paz, nós precisamos nos conhecer. Precisamos nos conhecer. Verificar como nós estamos reagindo diante das atitudes dos outros. E procurarmos não nos influenciarmos no mal. Se a pessoa nos recebeu bem, você lembra do sorriso da pessoa, da afabilidade, da delicadeza, da gentileza, que bom, que beleza. Agora, se a pessoa nos recebeu mal, é a hora que você então recorre a Jesus. Jesus, me ajuda a esquecer esse momento ruim, eu não quero mais pensar nisso, por favor, me ajude. Ao invés da gente ficar ruminando aquilo, ruminando aquela ideia ruim, e contando para os outros, você sabe que eu fui visitar o fulano, estava tão alegre, mas cheguei lá e me recebeu com a cara tão feia, tão horrorosa, e arrebentou, estragou meu dia. Isso aí a pessoa está dando um atestado de incompetência de criar a sua própria felicidade. É um incompetente, não sabe nem guiar a sua vida para o caminho do bem. Então e quando nós fazemos isso, não é coisa para santos, não. Tem gente que fala, mas eu não sou santo. Bom, mas Jesus veio aqui para nos ajudar a que nós nos santifiquemos. Porque a tarefa de elevação espiritual ninguém faz por nós. Ninguém faz por nós. Não existe elevador espiritual a não ser aquele nascido dentro da nossa intimidade. Nós é que evoluímos, que progredimos ou que retardamos a caminhada. É o livre-arbítrio nosso. Então a pessoa tem de se analisar como está conduzindo a sua vida. Será que eu estou deixando me influenciar demais pelos outros? Porque não faltam pessoas que falam, não, você fez bem, você respondeu à altura mesmo, né? O outro foi mal criado e eu fui duplamente mal criado para responder. Agora eu não diria a altura, eu diria a baixura, né? Fazendo até um neologismo aqui. Né? Porque tem gente que fala assim, que vem de baixo não me atinge. Já atingiu, né? Já atingiu, porque eu já estou falando no mesmo tom dele, né? Temos de pensar. Evoluir não é fácil não, mas está em nossas mãos. Nós temos aí o Evangelho de Jesus. Quanta gente lembra com emoção o Sermão da Montanha, que coisa linda que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Mas ele não falou aquilo para enfeitar a literatura espiritual do mundo, não. Ele falou como roteiro evolutivo ao alcance de todos nós. Uma das frases mais belas que está lá
registrada por Mateus, lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, os versículos de 43 a 47. Que Kardec repete no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Olha que título que espanta muita gente, que arrepia até muita gente. Amai os vossos inimigos. Mas não foi Kardec que inventou isso, não. Ele pegou lá nos ensinamentos de Jesus. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aí, com a autoridade dele, diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Que a única defesa que você tem é essa, uma defesa amorosa, cristã. Você, além de se livrar do mal, você está procurando ajudar o outro, o seu irmão. É caridade que você está fazendo. Caridade não é só tirar R$2.000 do bolso, dar para o outro. E R$2.000 não usa mais isso não, né? Tirar aí um dinheirinho do bolso e dar para os outros, dar um pão. Não. Existe a caridade também que sai do coração. Se a pessoa é inimiga, é ruim, tá? Jesus, eu não posso ir lá e dar um presente para ele, que ele me joga o presente na cabeça, né? Mas eu posso orar por ele. Jesus, é uma criatura que precisa. Ele é agressivo, Senhor, porque está doente. Mas ele tem uma saúde de ferro, é um atleta, mas ele está doente da alma, que é muito pior. Porque quem odeia, quem tem ideia ruim, tem câncer na alma. Câncer na alma. Também assim, quem guarda mágoa, também tem câncer na alma. E para ficar bem registrado, eu digo a vocês, eu não tenho mágoa de ninguém. Aprendi. Também eu estou com 93 anos, né? Tinha que ter aprendido alguma coisa da doutrina espírita, né? Aprendi. Ninguém, a lembrança de criatura alguma me faz mal. Porque eu aprendi por uma questão até prática. Eu falo, quem tem mágoa tem câncer na alma. Eu quero ter um câncer no corpo físico, porque eu desencarno, deixo o câncer aí no corpo e vou-me embora. Agora, se eu tiver mágoa, eu vou levar a mágoa para resolver lá, a questão de inteligência. Então, eu resolvo aqui o problema. Então, se você analisa a sua vida, você vê aquelas pessoas de quem você tem mágoa, você deixa para lá. Pede a Jesus, aí é a hora que você pede mesmo. Pedi e obtereis, está escrito lá no Evangelho. Jesus, está difícil aguentar essa lembrança desagradável. Eu lembro da pessoa, Senhor, meu coração começa a disparar. Me ajuda, Ele ajuda. Se você pedir com sinceridade, não tenha dúvida que você recebe ajuda. Porque muitas vezes nós temos problemas físicos que são originários do nosso estado mental. Por isso que aqui canta-se, faz prece, etc., para preparar para o tratamento espiritual que muita gente já recebe aqui. Porque nós nos colocamos nessa hora, lembrando lá do irmão Sol, irmã Lua, que beleza, né? E tal. Então você deixa essas ideias ruins de lado e você então se torna passível de receber a ajuda. Porque se você estiver mantendo ideias de mágoa, de rancor, desejo que o outro caia na primeira ponte por onde ele passar, a ajuda espiritual vem e bate igual chuva quando bate em cima de uma coisa enverdizada, bate ali e cai fora. Então nós, para recebermos as bênçãos espirituais que nós podemos receber nesta casa e em outras casas, precisamos fazer a nossa parte, olharmos para dentro, o que nós estamos querendo da vida, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Aí eu lembro da oração diária que a criatura deve fazer.
Não é reza, eu tenho falado muito sobre isso. Rezar não é orar. E falo assim com muita sutileza: espírita não reza. Não reza. Espírita ora, conversa com os espíritos, conversa com o alto. Porque você, quando conversa, você está pensando naquilo que está falando. Agora, quando você reza, você faz igual um gravador, um DVD que está tocando, já rezei. Não, porque a oração faz com que você entre em sintonia com os poderes maiores da vida. Construa a sua oração com base no Pai Nosso, porque tem gente que está pensando, mas Jesus ensinou o Pai Nosso e a gente repete de cor, né? Decorado, Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feito a vossa vontade. Isso aí é um recitativo, não vale como Pai Nosso. É melhor fazer isso do que falar palavrão, não tem dúvida, mas não é o ideal. O ideal é que você... Porque para eu fazer um pedido a Jesus, eu tenho que olhar para dentro. O que eu estou precisando? Jesus, me ajuda, porque eu estou doente, estou assim, estou... Aí eu começo a pensar nas pessoas, etc. E me proponho a fazer uma modificação na minha vida. E é esse autoconhecimento é que nos leva exatamente a corrigirmos as falhas, não dos outros, as nossas, que estão dentro de nós e que estão ao nosso alcance de corrigi-las ou não. Mas, como o relógio é implacável, chegamos ao final. Outra vez a gente volta para conversar mais um pouco. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.